desligar só aqui. Oi, pessoal. Deixa eu abrir aqui só um detalhe, Davidson. Pronto, já estamos ao vivo, né? Pessoal aí do YouTube, do Facebook, boa noite, graça e paz a todos vocês. A gente está em mais uma conferência da Escola de Pregadores nessa noite, uma noite muito especial. Já estamos aqui com o pastor e professor Debson Dias, né, que vai estar nessa noite nos abençoando através daquilo que Deus colocou em seu coração. Um tema bem desafiador, né, Debson? Um tema desafiador porque são os desafios da interpretação bíblica para uma pregação relevante, né? Tem muita gente que acaba não interpretando de forma correta a Bíblia, e aí, às vezes, até prega bem, mas não prega como deveria, porque não entendeu bem o texto bíblico, porque teve dificuldade lá na parte da interpretação, que é o primeiro passo que a gente dá na hora de preparar uma mensagem bíblica. Então, hoje, o pastor Davidson, o professor Davidson, eu fico nessa confusão meio maluca aí. Eu não sei se eu te chamo de professor, de pastor, mas não, você releve aí, tá bom? Fica à vontade, fica à vontade. Tá bom? A gente vai começar fazendo uma oração. É o tempo do pessoal chegar por aqui, né? E a gente vamos pedir a graça do Senhor sobre as nossas vidas, para que a gente possa realmente nessa noite ser uma bênção na vida daqueles que vão participar. Tá bom? Vamos orar? Meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, te agradecemos pelo privilégio de poder te servir, de poder pregar a tua palavra, de poder ter a luz do teu Espírito Santo para compreender o que está na palavra. Eu te peço nessa noite que o Senhor esteja a nos abençoar. Todos que irão participar, que irão ouvir aquilo que o teu servo preparou nessa noite, que eles sejam fortalecidos, edificados, que saiam, Pai, dessa conferência com um pouco mais de luz para exercerem assim o seu ministério. Te peço, seja conosco, abençoa-nos, Senhor, em tudo que nós iremos fazer aqui, assim eu te oro, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Né? Antes da gente passar a palavra para o Davidson, que ele já está se coçando ali para poder começar a falar, né? Tem muita coisa para dizer. Eu quero aqui apresentar ele a vocês. É a primeira vez que o pastor Davidson está aqui no nosso canal. Desde já, pastor, seja bem-vindo, viu? Obrigado. É uma alegria nossa tê-lo aqui, viu? O pastor e professor Davidson, ele é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Congregacional do Norte. Congregacional tem uma teologia boa. Tem ministerial, o ministerial em aconselhamento pela missão Juvep, aqui de João Pessoa. Atualmente, ele faz uma pós-graduação, né, em Ciências da Religião pela Faculdade UNIC, aqui no Polo de João Pessoa. Também, atualmente, ele desenvolve pesquisas na área de hermenêutica. O pessoal aí que não está familiarizado com esse termo, hermenêutica é a ciência da interpretação. Então, o cara é tampa na interpretação, né? Também pesquisas em cosmovisão e pregação do evangelho. Congrega na 5ª Igreja Evangélica Congregacional, lá do pastor Luzivan, né? Um abraço, pastor Luzivan, se vai nos ouvindo, se vai nos ouvir depois. E também desenvolve trabalhos na área educacional, especialmente na EBD, Escola Bíblica Dominical. É idealizador do projeto de Parte do Todo, né? Que é um projeto que ele tem, depois ele vai falar um pouco melhor sobre esse projeto, e que é uma rede, né, de curadoria de conteúdos e conhecimento. Olha aí que coisa maravilhosa, né? Onde também desenvolve mentoria teológica aí para quem precisa. E casado com a professora doutora Júlia Dias, tá bom? Eu acho que ela deve estar aí já vendo a participação do maridão aí e tal. Deus abençoe aí vocês, tá certo? Então, irmãos, nesse momento eu passo a palavra agora para o pastor Davidson, ele vai dar continuidade. Fique à vontade, pode usar os recursos aí que você preparou, viu, pastor? Fique à vontade aqui. E aí vai funcionar o seguinte, pessoal, vocês estão chegando agora, vocês vão participar da conferência, óbvio, e aí anota as perguntas de vocês, ou vão colocando aí no YouTube ou no Facebook, que a gente vai colhendo e no final a gente faz aí bota o pastor no paredão para ouvir o que é que ele tem para falar, tá bom?
Se assuste não, viu, Davidson? Nada. Você já está acostumado com isso, viu? Tá, Fica faz tranquilo, parte. viu? É uma alegria. Aí vou deixar o tempo aqui para você e a gente vai conversando, se você quiser conversar também, né? Mas eu quero lhe ouvir também, tá bom? Deus abençoe, pastor. A palavra é Obrigado. sua. Bem, pessoal, eu também quero saudar todos vocês aí da Escola de Pregadores, deste homem aí, cheio da graça de Deus aí, esse paizão, cheio de experiências maravilhosas na família aí, pastor Leonardo Félix, meu amigo, tive a honra de conhecê-lo ainda no ministerial ali na Juvep, estive na igreja dele também, foi muito bom, muito feliz, pastor, estou me sentindo bastante honrado em poder estar participando dessa conferência, com uma temática bastante desafiadora, porém é uma ferramenta tão maravilhosa quando nós passamos a entender as dimensões da hermenêutica. É tão bom pensar, e não apenas em questões de cunho teológico, mas para a vida. A hermenêutica, com a perspectiva bíblica cristã, ela nos dá uma ótica de vida que glorifica a Deus. Sendo assim, com essa temática desafiadora, eu quero apresentar para vocês aqui a minha exposição. Eu preparei alguns slides aqui para a gente poder estar observando como vai acontecer. Primeiro, eu gostaria de ler um texto. Convido todos vocês para lerem um texto da Palavra do Senhor, que se encontra no livro de Eclesiastes, do pregador, no capítulo 12, do verso 9 ao 14. Estou marcando aqui, viu, pastor? Para a gente ficar bem certinho em relação a nosso tempo aqui. Eclesiastes, capítulo 12, do verso 9 ao 14, diz assim o texto sagrado. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. E, demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e tudo, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Lidas as palavras do pregador, eu não irei fazer uma exposição, todavia irei fazer uma exposição da temática Desafios da Interpretação Bíblica para uma Pregação Relevante. Nessa exposição, nós iremos analisar de 3 formas. E eu coloquei aí para vocês um sumário para vocês poderem acompanhar. Primeiro, nós iremos identificando os desafios. Quais são os desafios da pregação? Eu listei 4 temáticas, porém, nós iremos, na fala, abordando todas elas. Quais são? Hábito da leitura e escrita. Primeiro desafio para ser identificado. Compreensão do texto em que está lendo, ou texto lido. E a interpretação, a hermenêutica em si. Em segundo lugar, após nós identificarmos estes desafios, como lidar? Como nós podemos lidar, então, com estes desafios que sempre estão diante de nós quando nós nos deparamos para interpretar um texto? Como lidar? As 2 vertentes, com a temática principal, que é o amor, amando a palavra de Deus e amor às pessoas. Em terceiro e último lugar, nós iremos ver os traços da pregação relevante. E aí, 2 tópicos
ser empático ou compaixão e pronto para ouvir ou ter uma escuta qualificada. Vejam comigo, identificando os desafios. O hábito da leitura e da escrita, especificamente o hábito da leitura, é um desafio que todo pregador ele deve superar, pois, já disse o reverendo Hernandes Dias Lopes, se nós não lermos, nós iremos pregar qualquer coisa. Se o pregador, seja ele iniciante, ou até mesmo aqueles que estão na labuta, e dentro daqueles que fazem parte do ministério, sabe o quanto que é necessário. Atos capítulo 6, os apóstolos, entendendo o ministério da palavra, ele disse, nós, os apóstolos, iremos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra, orar e ler a Escritura. O hábito da leitura, principalmente das Escrituras, é fundamental para todo pregador. Ora, é muito triste, e ainda nos dias atuais, meu amigo pastor Leonardo Félix, alguns pegos pelo ativismo do ministério, o corre-corre diário, as muitas atividades, como o Thomas relatou na semana passada, aquelas figuras daqueles que estão para interpretação. Então, se nós não pararmos para ler, nós iremos ter que pregar e iremos pregar aquilo que nós queremos, muitas das vezes. Às vezes, a correria é de tal forma que esse hábito ele não tem se tornado uma prática prazerosa. A vida ela sempre é uma rotina. E para o pregador, a vida do pregador é necessário que ele leia. Às vezes nós pensamos em exagero. O Hernandes é uma referência no Brasil, né? E no mundo, mas ele diz, leia uma vez, 10 vezes, 50 vezes. Na leitura inicial, nós percebemos quando o pregador ele teve um contato com o texto. Então, é necessário, meu irmão. Por mais... Às vezes, pastor Leonardo, nós queremos dicas estrambólicas. O conhecimento nos atrai de tal forma que nós ficamos encantados e dizemos que coisa maravilhosa. Meus irmãos, a base não pode ser abandonada. E a base da interpretação é a leitura das Escrituras. Leia as Escrituras, leia bons livros, leia a vida dos pregadores. O Joel Bick, no livro Pregação Reformada, ele vai dizer, tenha contato, tenha experiência. Não é o experiencialismo de pessoas que não leem as Escrituras e fazem da experiência. Isso é outra questão que vocês, acredito, já estudam muito, já ouviu o pastor falar sobre isso. Mas é ter experiência com o texto bíblico que nós iremos nos relacionar com o Deus do texto, com o Deus da palavra. Então, hábito de leitura, meu irmão. Faça um cronograma de leitura, senão você não vencerá esse desafio que é constante. Antes de chegar na interpretação, é necessário vencer esse desafio, leitura. Segundo, entendes o que lês. Tema de um livro, que é dentro da compreensão. É impressionante, pastor. Eu já passei por isso, acredito que o senhor já deve ter passado por este desafio. Lemos 1, 2, 3 vezes e, às vezes, nós não conseguimos compreender. Oramos. O que é que deve se fazer? Vencer, buscar entender, buscar ajuda. Atos capítulo 8. Lembra da descrição lá, onde Lucas vai narrar o evento onde Filipe vai atrás do eunuco? Interessante que ele estava lendo. Não é que ele não estava compreendendo, porque ele faz uma pergunta. De quem ele está falando? Está falando dele mesmo ou está falando de outro? O problema não era a compreensão. Lógico que entraríamos em outras reflexões de que compreensão é aquela, de apologética. O homem espiritual, ele entende todas as coisas espirituais, ele não iria entender nunca se o Espírito não abrisse o entendimento para que ele soubesse que a mensagem do Cristo revelado desde o Antigo Testamento estava sendo pregada pelo profeta Isaías, especificamente nessa passagem. Mas eu insisto, leia e compreenda. Compreender não é o mesmo que interpretar.
É totalmente diferente. E esse é um exercício, vocês estão percebendo? O desafio é eu para com o texto. Eu preciso entender que porção é essa. Terceiro, o que significa? É a interpretação. E dentro dessa interpretação é o que nós iremos ver na proposta seguinte. Como vencer, então? Qual o significado do texto? Eu preciso entender que texto eu estou lidando, que gênero. É uma carta? É um evangelho? É uma linguagem? Que tipo de linguagem eu estou lidando? É necessário. Eu sei que estes pontos, para os alunos da Escola de Pregadores, creio eu que está superado, mas muitas das vezes eles voltam à tona e quando nós não voltamos para vencer, nós sofremos. Então é necessário, meu irmão e minha irmã, você que é aí do Escola de Pregadores, leia, hábito na leitura. Eu irei Pastor falar um pouco Davidson, de partes do todo. Pastor Davidson, Sim, meu é pastor. interessante isso que você está dizendo, porque assim, aqui no canal, muitas vezes as pessoas querem saber como chegar à ideia central de um texto, como entender a ideia principal que o autor está comunicando no texto bíblico, e às vezes a dificuldade da grande maioria dos alunos é com relação à leitura mesmo. Os caras não conseguem fazer uma leitura correta, ele já tem um problema de leitura, né? Eles já não conseguem ler bem qualquer outra literatura. Aí vai para a Bíblia, que é um livro que, assim, é relativamente difícil, porque é de uma história, de uma cultura diferente, né? E os caras querem, numa olhada só, extrair a ideia central do texto, sem, ao menos, saber fazer a leitura, né? Então, assim, eu acho que o que o pastor está falando aí, ele vai esclarecer um pouco mais para vocês, né, com relação a essa questão do que fazer, né, como fazer essa leitura aí. É interessante sua observação. Só um toquezinho para reforçar aí. Muito bem, pastor. Pode chamar a atenção mesmo dos pregadores que eles, às vezes, pensam, nós passamos por isso. Não é, chegou, pegou o texto, abriu a escritura, eu vou ler aqui, pronto, já sei o que significa. Não é assim, meus irmãos. É necessário labuta, pesquisa, oração. E pare para pensar, eu não estou falando nem das exigências que muitos reformadores tinham, que para pregar em alguns púlpitos, quando nós lemos a história dos reformadores, o pregador ele tinha que conhecer de grego, hebraico e latim para poder pregar no púlpito de algumas das igrejas. Nossa cultura e do hábito da leitura, infelizmente, é muito baixo e isso resulta no Ministério da Pregação aqui no Brasil. Vamos vencer, então. Como lidar com os desafios? Como nós podemos lidar? E aí o Timothy Keller, eu vou falar também no final, mas só apresentar para vocês, pregação. Acredito que vocês que estão nesse curso têm esse livro. Olha o que ele vai dizer. Dentro dessa ideia de amando a Deus e amando as pessoas. Ele escreveu assim: a pregação não deve ser uma performance humana que meramente entretém, tampouco deve ser seca, recitação de princípios. A eloquência espiritual deve decorrer do amor. Percebe? Ele é movido pelo amor. E olha a palavra que o Keller colocou, o Tim Keller. Quase desesperado do pregador. Olha as vertentes pela verdade do evangelho e pelas pessoas para quem a aceitação da verdade é uma questão de vida ou morte. O Timothy Keller dispensa comentários, mas ele é tão cirúrgico em eliminar algumas questões para o pregador não incorrer no risco. Qual é o risco que o pregador pode incorrer? Performance humana. É necessário oratória? Com certeza. É necessário uma boa homilética? Inevitável. É necessário a exegese hermenêutica? Com certeza. Indispensável. Mas o pregador não deve fazer disso sua performance principal, porque existe uma leitura do público que está
Thomas falou um pouco sobre isso, eu estou reforçando, além daquilo que se fala, mas não separado do que se fala, que é o nosso desespero pela verdade. Que desespero? Nosso amor pela verdade. O Richard Baxter, no seu livro O Pastor Aprovado, ou Pastor Reformado, antes era o título do livro, ele vai dizer que nós devemos pregar a verdade de tal forma que as pessoas que estão nos ouvindo, elas percebam isso. Porque muitos que pregaram a salvação no final da vida não tiveram a salvação porque não criam naquilo que pregavam. Então, meus irmãos, percebam, os desafios que eu estou trabalhando são desafios, inicialmente, do pregador. Ainda não passei para a cultura. Ainda não passei, lógico que é uma cultura, a cultura do pregador, da pessoa em si. Não estou trabalhando ainda os aspectos fora. Mas você precisa, nós precisamos amar as Escrituras. E é inevitável. O Timothy Keller, nesse livro Pregação, pastor Leonardo, eu não sei como é que foi a sua avaliação e se ainda o senhor faz isso. Acredito que todo pregador faz. A principal pessoa para avaliar minhas aulas, minhas pregações é a minha esposa. E ela está sempre ali, isso é muito bom. Mas eu tive uma tendência, em um certo período de pregação, aquela expectativa de que o público, quantas glórias avaliavam a minha pregação, quantas glórias a Deus, o quanto que a igreja, onde, na verdade, nós estávamos preocupados com o quê? A nossa performance. E se nós entendermos isto, para vencer esses desafios da leitura, da compreensão, após ter vencido, o amor às Escrituras. Para expor as Escrituras, nós precisamos amar as Escrituras, e as Escrituras falam do Deus das Escrituras. E este amor, ele não apenas vai para as Escrituras, ele também passa para as pessoas. Então, percebam isso, meus irmãos. Não deve ser seca, porque as muitas técnicas, eu tenho uma grande dificuldade. Eu conversava isso ontem com a minha esposa. E os pregadores que estão aí, não fiquem esfriando aqueles que estão estudando. Como assim, pastor? É muita teologia, é muita teologia. E isto também é uma teologia para esfriar aqueles que estão fervendo para conhecer mais de Deus. É lógico que o contato não é apenas com o conhecimento, mas é uma relação, como diz o Joel Bick no livro Pregação Reformada, é experimentar, é envolver-se com Deus das Escrituras. E as pessoas percebem isso. Na sua fala, na minha fala, o público, o auditório, elas captam o espírito da palavra, não apenas a palavra em que elas estão ouvindo. Segundo, neste vencer, uma dica aqui do Randall Robson, que está aí para vocês, sobre escrever. Nesta pegada de amar a Escritura e amar as pessoas, escrevam. Escrevam o sermão. Eu preciso voltar a esse hábito. Antes, pastor Leonardo, é interessante, eu tinha uma sacolinha, era cheia, eu não sei se o senhor passou por esse tempo. Meus sermões eram assim, texto base, tema, introdução, aí tinha primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto e conclusão. Era uma folha só. Desse tamanho assim, era muito interessante. Eu tinha vários sermões e guardava todos eles em uma sacola. Como era maravilhoso. Mas com o passar do tempo, nós passamos a entender a necessidade de escrever. E o Randall Robson, ele disse assim, escrever rapa o mofo do pensamento. Dispõe as ideias em ordem. Ora, está sendo tão bom aqui acompanhar esses slides, essa ordem. Imagina você com um sermão, e se você escrever o seu sermão e entender aquilo que você vai falar, as suas aplicações, as objeções,
ele continua dizendo assim, ó, e sublinha as ideias importantes, coloque em ordem e sublinha as ideias importantes. Escrever, e aí ele cita o Francis Bacon, faz com que o homem exato seja exato no pensamento e no falar. É isso que está acontecendo. Eu seguindo aquilo que eu estou buscando vencer aqui, que é ministrar uma aula para vocês, e vocês passam a perceber que são realidades que vocês conhecem, mas não podem ser abandonadas. Todos os sermões nós temos essa dificuldade. O pastor, ele está percebendo, ele sabe o que eu estou dizendo. Ele tem que ler, e não é pegar um texto, percebam, ele não pega um texto para confirmar as ideias dele, pelo contrário, ele vai ter que ler o texto, e às vezes isso já aconteceu comigo, né? Eu posso falar por mim, acredito que alguém vai se identificar. O pastor já está sorrindo ali. Nós pensamos em uma ideia, aí vai para o texto, quando lê o texto, meu Deus, o texto não tem nada a ver, e eu pensava por causa de uma palavra que estava escrita naquela porção, ela iria confirmar a minha ideia. Não, meus irmãos. Prega a palavra, não sobre a palavra, disse Hernandes Dias Lopes. É a palavra que nos transforma. Segundo desafio, ou vencendo esse desafio, aqui eu mudei os traços, eu coloquei traço, ó, repeti, mas é aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Para vencer, como disse o Hernandes, amando a Deus e a sua palavra, e agora os traços da pregação relevante, é isso. Ser empático, e mais uma vez o Timothy Keller. Ele diz assim, o pregador cristão deve mostrar muito bem, ou pelo menos que compreende muito bem como é não crer. Percebam, ele trocou de lugar com quem vai lhe ouvir. Você vai falar sobre o quê? Aqui são os traços dessa pregação relevante. Eu vou falar sobre o quê? Vou falar sobre o amor. Vou falar sobre a verdade. Se coloca no lugar daquele, assim como você também um dia, assim como eu, como nós, não criamos no que vamos falar. Isto é empatia, isso é compaixão. Mas, ao mesmo tempo, asseverando que é possível chegar a uma segurança de fato da realidade do amor de Deus. E aqui tem dois públicos. Acredito que vocês vão recordar. O evangelho, ele edifica, o anúncio do evangelho edifica o salvo e salva o perdido. Então, toda a mensagem do evangelho, todo o conselho de Deus, pregado fielmente, ele edifica os salvos, e até entre os salvos, percebam isso, irmãos, quem prega para o público, seja de igreja, seja acadêmico, leigo, sejam eles quais forem. Eu me lembro quando eu era seminarista, pastor Leonardo, quando a secretária falava com o professor, dizendo, mas você quer que eles tenham o entendimento que você tem, você passou por todas essas capacitações, qualificações na sua vida, eles estão na primeira qualificação, então você está usando uma linguagem que não vai alcançar eles. Está implícito aqui na pregação relevante, o Timothy Keller fala muito bem sobre isso, quando ele vai falar sobre aplicação. Linguagem clara, meu irmão. Linguagem clara não significa dizer que eu irei falar com termos para leigos entre acadêmicos, e nem o contrário também. O que é que eu estou dizendo? Não é só falar academicamente, teologicamente, de maneira, uma teologia acadêmica, uma teologia genérica, como disse o padre Giuseppe Stacconi no livro Teologia para um Homem Crítico. Uma linguagem clara, uma compaixão. O pregador deve ter muito bem. Ah, pastor, mas eu não conheço esse povo. Você vai pregar na igreja de quem? Alguém que lhe chamou, lhe conhece. Então, pesquise sobre o povo. Não tem contato nenhum. Então,
vai pesquisar sobre a história da igreja, onde pessoas, como elas reagiram diante da verdade que você vai pregar. Este traço da compaixão, de ser empático, diz respeito. Aí eu lembro do Thomas, né? Vocês percebam que eu estou ligadinho na Escola de Pregadores. Que coração! Lembra da mensagem, a aplicação da mensagem? E o Joel Bick, ele vai dizer: a pregação poderosa é aquela que primeiro transformou, a aplicação poderosa, ou eficaz, ou experiencial, é aquela que primeiro transformou o coração do pregador. Então, se você não conhece de gente, de pessoas, você precisa ler, se envolver. É necessário, meus irmãos. Diante de vários desafios, vocês percebem que os desafios estavam voltados para a prática do pregador. Outro traço. Para Tim Keller, ele, o pregador, deve fazê-lo, expressando essas dúvidas e objeções com apreciação e respeito. Quais dúvidas e objeções? Aquela que ele havia falado antes. Eu tenho empatia, mas eu tenho que escutar com respeito. Por que eles não creem? O que é que faz? O que é que tem acontecido para que eles não creiam? Ora, só uma pincelada aqui. Como nós podemos trazer uma mensagem relevante com aplicações fiéis dentro de um público de ideologias. Imagine você diante de um público de ideologias de direita e de esquerda, falando sobre justiça e liberdade, que são ensinos da verdade do Evangelho. Como nós podemos, então? São desafios. E o Timothy Keller, ele diz que nós devemos expressar essas dúvidas e objeções com apreciação e respeito, de forma coerente, mostrando que ouve seu público com sinceridade. E isso é muito arrebatador, pastor Leonardo, porque eu não sei se o senhor já esteve diante de alguém que estava pregando e parecia que ele estava falando verdades, mas as verdades não eram verdades, ou ele não tinha contato com o público em suas palavras, as pessoas percebiam, não, você está falando isso, sabe aquela ideia? É como alguém vai pregar para uma comunidade carente, sem ele se compadecer da carência daquela comunidade. É alguém que vai pregar para pessoas que são financeiramente bem, tornando a graça da oportunidade que Deus deu para ele ou para ela de possuir o que possui como algo maldito, como uma maldição. Não, meus irmãos, tem que haver respeito. O que é isso? Escuta qualificada. Quem é o povo? Eu estou escutando quem é aquele povo, então eu preciso. Compaixão, escuta. Isso é algo que não pode ser falseado. Isso o quê? Se nós não tivermos respeito na hora da pregação, formos coerentes com o público, eles irão perceber, meus irmãos. Isso é algo que não deve ser falseado. Está aí uma verdade que tem que ser mastigada dentro da relevância da pregação. Só se é possível, olha o que o Timóteo Keller escreveu, só é possível o pregador anunciar essa verdade que transforma depois de passar muito tempo face a face com aqueles que não creem. Isso implica em discipulado. O pastor, ele sabe, quem é pastor, o Thomas falou também, eu estou recordando para vocês também. Por que eu estou recordando? Deixe-me justificar. Quem está comprometido com a verdade do Evangelho, ele não fica buscando desfazer aquilo que o outro
que também tem a mesma labuta e nem competindo para querer ganhar público. Lembra no início que Timóteo Keller escreveu que a pregação não é uma performance? Olha aqui, pastor, eu vou mostrar para os seus alunos. Não, meus irmãos. Senta juntamente com, fazendo uma correlação, senta lá na carruagem com o eunuco, vai escutar ele, vai sentir o cheiro dele, a direção que Deus dá, qual é a direção para anunciar. Aquele texto é riquíssimo, que narrativa fantástica. Então, meus irmãos, nós precisamos passar tempo face a face. Você, antes que pense na objeção, pastor, e se ele está longe? Você vai falar sobre o quê? Leia sobre o assunto que você vai falar. Se coloque no lugar deles. Além de ler as melhores críticas ao cristianismo. Ou seja, a relevância da pregação está em ser empático e pronto para ouvir. Tiago dá o conselho: todo homem seja pronto para falar, ou melhor, pronto para ouvir, tardio para falar. E nós chegamos então, para concluir, pastor, eu vou falar um pouquinho na conclusão, bem rapidamente, eu tenho tempo ainda, né, pastor? Rapidamente. A história do meu nome, eu fico conversando com a minha esposa, até o pastor falou, o meu nome. O meu pai foi quem deu esse nome, Debson. E até os meus 15 anos, e eu fiquei refletindo sobre a história, é uma questão de exegese hermenêutica, porque meu nome é Debson, no meu registro ainda de solteiro, né? Debson com M no final e com acento agudo no E. Quando eu cheguei na 5ª série, aula de português, aí estava lá na chamada. E desde então, todos da minha família me chamavam de Debson. Todos me chamavam de Debson. Ora, se eu já estou com 15 anos, todos os meus familiares, amigos, todo mundo me chama pelo nome, que eu nunca fui olhar no meu original para saber se de fato era este o meu nome. Aí a professora, então, ela na chamada chama Debson. Impressionante, pastor. Na sala tinha um Deibson. O meu é D-E, B mudo, S-O-M. E tinha um D-E-I-B-I-S-O-M, Deibson. E a professora Debson, professora, é Debson. Professora de português. Ela disse, é Debson. Faça o seguinte, traga o seu registro original na próxima aula. Isso já revela muitas questões de cosmovisão, questões de gerações. Perceba o que me marcou. Quando eu fui na próxima aula, levei o registro, ela colocou no quadro. Me chamou, aí colocou no quadro. Olha aqui, ó, Pelé, Café, Debson. Mudou. E eu aceitei. Por quê? É o registro original. O que é que isso tem a ver com a hermenêutica? Tudo! Existem muitas pregações fundamentadas não na verdade original das Escrituras. E este é um desafio que nós precisamos superar com leituras, escritas, compreensões, interpretações, compaixão, ouvir o outro e se submeter à verdade. Então, meu pastor, é esta contribuição. Estou disposto às perguntas neste momento. Fiquem todos à vontade, em nome de Jesus. Ok, Debson. Eu já ia lhe chamar de Davidson, viu? Antes da gente ir para as perguntas, Debson, tu tira o teu... Deixa de visualizar a tela aí. Pronto, agora. Sim, para poder ver só os dois, para eu poder abrir aqui. Pronto, meu pai. Agora. Ótimo. Ok. Então, eu queria fazer, antes da gente prosseguir aqui, uma pontuação, né, do que o pastor Debson tratou, os desafios, né, da interpretação bíblica para uma pregação relevante. Aí o pastor, inicialmente, nos mostrou, né, a importância da leitura,
que tem que se começar lendo, né? Então, assim, se você não sabe ler, você não vai conseguir interpretar, isso é óbvio, né? A tarefa do pregador é uma tarefa de leitura, né? De leitura, você tem que ler e interpretar, né? O pastor faz isso, alimenta as ovelhas como? Interpretando o que o texto diz. Também o pastor Davis colocou, né, que tem que ser uma leitura que se compreenda, se entenda realmente aquilo ali, né? Não é só ler por ler, né? Ler por ler, porque se você só lê por ler, não é o suficiente para uma pregação. E aí ele falou muito sobre a questão da experiência, né? Experimentar aquilo que o texto bíblico fala, né? Há uma expressão latina, né? A vox Dei. Então, a vox Dei é a voz de Deus por meio das Escrituras. A gente escuta, a gente se relaciona com Deus por meio das Escrituras, né? E aí o pastor falou da importância de ter esse experimento para que se ganhe maturidade. E aí ele pontuou aqui também, né, os traços da pregação relevante, usando aí como base o Timothy Keller, né, que é uma referência em questão de pregação e de ensino, e o livro que ele indicou, Pregação, cadê? Mostra aí, pastor. Aqui, esse aqui, ó. Está aí, ó. Quem ainda não adquiriu, né, para quem quer ter uma noção aí, uma boa noção de como pregar de forma relevante nos nossos dias, esse livro aí é uma indicação que o pastor deixa para a gente, né, e eu recomendo também, tá certo? E aí ele pontuou 2 traços. Quais são? O primeiro deles, a empatia. Empatia, ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro, dos ouvintes, fazer a exegese dos ouvintes, daqueles que estão nos ouvindo, para poder, então, assim, a gente levar uma mensagem que vá ao encontro das necessidades dessas pessoas que estão a nos ouvir, né? E aí o pregador, com isso, pastor, elimina aí o problema de, muitas vezes, ser aquele indivíduo que preparou um sermão maravilhoso, mas para ele mesmo, né? Ele não criou a ponte entre o que ele fala no púlpito e as pessoas que estão ali ouvir. Então, fica aí a orientação, ter empatia, empatia essa capacidade que Deus nos deu, né, de estarmos ali nos colocando no lugar do outro, sentindo a dor do outro, né? Então, isso é muito importante. E o outro ponto que ele falou foi com relação a estar pronto para ouvir, né? Exercitar a escuta, né? E perceber os detalhes, buscar se relacionar, buscar estar junto de pessoas, sentindo o cheiro das suas ovelhas ou daqueles com quem você tem exercido aí seu ministério, né? Sentir realmente as lutas, as alegrias, né? E poder falar a vida deles. Então, foram esses 2 pontos que ele colocou para nós aí. E aí eu tenho aqui algumas perguntas, né, que eu vou começar depois, enquanto o pastor vai respondendo, eu vou vendo lá no Facebook, no YouTube. Se você está nos ouvindo aí e quer fazer alguma pergunta ao pastor relacionada ao tema, o tema está aí em cima no cabeçalho ou na descrição, dependendo de onde você esteja vendo. E aí você coloca a pergunta e a gente vai responder pelo menos 3 perguntas, tá certo? A primeira que eu queria fazer é uma que eu costumo fazer aí para o pessoal que vem aqui para nós, vem aqui conosco, né? Que dicas você daria, pastor, para aqueles que estão começando a interpretar a Bíblia? Tem muita gente que foi convertida há pouco tempo, né? Está dando os primeiros passos, e o sonho dele é poder ensinar com fidelidade as Escrituras. E aí a gente já sabe que tem que saber interpretar. Então, o cara está iniciando, né? O cara está dando os primeiros passos. Você já falou muita coisa aqui, mas aí eu queria que você pudesse reforçar um pouquinho mais, até abranger um pouquinho mais. Que dicas você daria para quem está começando a interpretar a Bíblia agora? Ou então vou dar um outro exemplo aqui, sabe aquela irmãzinha leiga, né? Ou aquele irmãozinho leigo, que tem muita dificuldade quando ele começa a ler a Bíblia, de repente vem, bate o sono e ele não entende mais nada, e ele começa a ver aquelas palavras e não consegue entender, fazer relação nenhuma com o que está ali com a vida dele. Então, que orientações você daria? Pastor, eu vou usar umas direções que eu tenho passado. Se porventura tiver o pessoal aí de Mumbaba, onde nós tivemos o privilégio de ensinar, são 3 palavras fundamentais para quem vai interpretar. Primeiro é o contexto. Saiba quem foi, chuva aqui, viu? Um pouco de chuva. Saiba quem foi o autor, a data, contexto social, religioso, político. Saindo do contexto, e eu já estou pressupondo que você está aí na palestra, já leu, compreendeu,
vai interpretar, então você lê sobre o contexto, panoramas, dicas de como entender o contexto, uma Bíblia de estudo, contexto. Depois do contexto, o mundo do texto. Aqui já é uma pegada mais... e já vou aproveitando, viu, pastor? Falando e dando dica. O mundo do texto. O texto primeiro. Abraham Curuvilla. Que livraço. O mundo do texto. Vai para o mundo do texto. Vamos pensar na narrativa. Quando começou a ação, quem são os personagens? Sempre e sempre, toda narrativa, ela tem uma direção e é para uma pessoa, Cristo. Sempre. E o que está sempre e sempre sendo colocado é o plano de redenção. Você vai perceber exemplos na narrativa que devem ser seguidos. Eu estou seguindo as instruções do Daniel Doriani, que é outro também intérprete fantástico, Educação na Justiça. Outro livraço, Educação na Justiça. Vai perceber na narrativa quando é que ela começa, quando é que ela encerra. Ocasiões e normas dentro das cartas. Já estou dando dicas de hermenêutica para você ir aprofundando. Isso não é só para iniciante. Contexto, no texto, mundo no texto e do texto. São 3 palavras. Contexto, do texto e... Contexto no texto e do texto. Do texto, as aplicações. O texto ensina sobre doutrina, então traz... Aí você precisa, para a aplicação, você que está pregando, leia, seguindo Timóteo Keller também, leia ficção, lembre de história. E aí eu lembro dos conselhos do pastor Leonardo, cuidado com as ilustrações, cuidado para não tornar a ilustração muito mais atraente do que a própria verdade que está sendo pregada. Ou seja, pastor, quem está iniciando, ele não pode abandonar esses 3 passos: o contexto, no texto e do texto. Ok, muito bem. Pastor, tem um missionário aqui, o Eliakim Silva, ele é missionário lá no Paraguai. Coisa ele boa. fez um comentário, ele disse o seguinte: muito bom, eu gosto muito de pregação expositiva. Que bom, Eliakim. Continue aí nesse caminho, esse é o caminho da palavra. Pregar sempre o texto da Bíblia, o que a Bíblia diz, né, a pregação expositiva. Para isso, a gente tem várias formas de fazer isso. E aí ele diz: eu sou missionário aqui no Paraguai, me parece que eles recebem mais textos de forma temática ou narrativa. Como ponderar isso? Alguma sugestão? Eu vou aqui traduzir o que ele está dizendo. Está dizendo o seguinte, que lá no Paraguai, certo? Parece que o público, eles escutam mais sermões temáticos e narrativos, eles estão mais abertos a esse tipo de sermão, né? E aí ele queria uma sugestão sua aí com relação a essa questão de como, então, pregar para essas pessoas. Continua pregando o sermão temático, deixa o expositivo de lado, continua pregando narrativa e esquece de expor a palavra. Qual a sugestão que você tem, Debson? É muito impressionante, porque essa pergunta ela tem uma reflexão tão atual sobre a definição de pregação expositiva, que ela parte do pressuposto, e eu estava ouvindo o Steven Lawson, ele falando sobre pregação e expositiva. E aí, só para refrescar a memória, o príncipe dos pregadores, e nós temos, o pastor Leonardo nos ajudou as definições ou os tipos de sermões, textual, temático. A mensagem temática exposta, perceba, eu já estou usando a palavra exposição. A mensagem temática, e aí vamos pensar, a carta de Paulo a Tito. Ou se você vai falar sobre narrativas, vamos pensar, Atos dos Apóstolos, a narração da história da salvação. Você vai falar sobre que tema dentro da exposição do texto narrativo. A grande questão é resolver isso daí. Existe um artigo na Fides Reformada do João Paulo, ele é doutor João Paulo, ele é doutor em grego, e ele fala um pouco sobre isso, tem uma entrevista dele também, pastor Leonardo, sobre essa definição, porque às vezes as pessoas expõem uma temática de maneira fiel, mas ficou cristalizado que pregação temática ela não é expositiva. Que tema ou o que é que se quer dizer com temático?
Então, eu penso que você pode usar, sim, temas bíblicos e expor a verdade das Escrituras, que não será diferente do que uma pregação expositiva. Porque, na verdade, tem que resolver esse problema. O que é que se pensa sobre temático e o que é que se pensa sobre expositivo? Eu posso pregar um tema, se temático diz respeito a tema, ou se temático diz respeito a forma de texto temático, ou de estrutura homilética, sermão, mas a entrega, a exposição, ela pode ser de um texto, de um tema bíblico. O príncipe dos pregadores, ele pegava, você vai, pregadores, vai ouvir ou vai ler o sermão da história que marcou aí o livro, pregadores ou pecadores nas mãos de um Deus irado, é um verso. Só que ele expõe aquelas verdades, fazendo a Bíblia, interpretando ela mesma. Então, missionário, meu conselho para você é: pregue de maneira expositiva os temas bíblicos. Exatamente. Eu vou aproveitar aqui e vou dar algumas ajudas também aqui ao Eliakim. Veja só, quando a gente fala de pregação expositiva, a gente tem que ter muito cuidado, porque a pregação expositiva não é um método tão fechado assim como se pensa, né? Por exemplo, tem gente que acha que pregação expositiva é só o lectio contínuo, a pregação versículos por versículos, um atrás do outro. Isso é só uma abordagem, isso é uma maneira de você pregar. Você pode pregar expositivamente de várias formas. Inclusive, o Randall Robinson, no seu livro Pregação Bíblica, né, que é um livro que nós utilizamos, inclusive, para o curso aqui na Escola de Pregadores, né, o Randall Robinson chama da exposição temática, né, que é quando você tem um tema, certo? E cada texto que você vai utilizar da Bíblia, você se compromete em expor esses textos. Porque o que é que faz a pregação ser expositiva? É a fidelidade que você tem como pregador ao que a Bíblia diz, ao que o texto diz. Se você vai ser fiel pregando versículo por versículo, ou se você vai ser fiel pegando um versículo de um lugar, de outro, né, e fazendo então ali a exposição, o importante é que você seja fiel ao que o texto diz e a exposição aconteça. Então, para que você faça isso com fidelidade, duas coisas são importantes, são básicas. A primeira delas é você se deter no contexto, realmente ensinar o que o texto, dentro do seu contexto bíblico, ensina. E segundo, você extrair os princípios, as ideias do texto bíblico a partir do quê? Da análise de sintaxe, de relação de palavras ali, né? Vendo como cada palavra se relaciona para comunicar a ideia que o autor bíblico deseja. Então, quando você tem, a partir dessas duas coisas, né, do contexto e dessa análise aí das palavras, você tem a ideia do autor, você vai expor, explicar o que ele está dizendo ali e o mais importante, né, como foi falado aqui, aplicar a vida dos ouvintes, né, saber as necessidades dos ouvintes e pregar a eles e dizer a eles o que o texto diz, tá certo? Não é o que é que você quer que o texto diga, né, porque aí já é outra história, tá bom? Então, eu acho que aí com essas informações, o pastor quer falar alguma coisa ainda dentro dessa bem pergunta? Rapidinho. Eu vou só para indicar, porque parece que ele sabe que eu tinha lido o Lloyd Jones, outro livro para pregação. Lloyd Jones, depois de uma lida, pastor, no capítulo 13 desse livro, O que Evitar, você vai ter uma surpresa, deixa aí uma pulga atrás da orelha. Mas ele vai dizer assim, ó, a principal razão, a razão predominante é que as pessoas devem vir à casa de Deus para adorá-lo, bem como para ouvir a exposição da palavra de sua verdade, sem importar qual a verdade, o aspecto da verdade ou a porção a ser considerada. O que é que o Lloyd Jones está dizendo? Se a escritura é pregada de maneira fiel, é Deus falando. Só que ele vai estar falando sobre tema. Ele combatendo a ideia do iluminismo, depois de uma lida no capítulo 13, Pregação em Pregadores, o que evitar. Mas preciso... Então, para a próxima pergunta aqui, deixa eu ver se surgiu mais algum aqui no Facebook, né? No YouTube está meio complicado para eu ver aqui. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Com vontade. Deixa eu ver. Pronto, deixa eu ver aqui no YouTube se tem alguma, viu? Pastor Douglas está aqui, o pastor Douglas, né, também.
Muito bom de São Paulo. O pessoal está só dando uma boa noite, um salve aí, mas não estão fazendo perguntas, não. Mas eu tenho uma pergunta aqui para a gente encerrar. A pergunta é o seguinte: como não cair, pastor Davidson, na armadilha da contextualização? Quando a gente quer pregar de forma relevante, a gente quer trazer uma mensagem que fale a realidade das pessoas agora, né? Aqui e agora. E aí, às vezes, no afã, no desejo de trazer essa mensagem relevante, a gente muitas vezes usa o contexto atual, de agora, para dar significado ao texto bíblico, né? Uma questão de interpretação. É aquela história do irmãozinho que está doidinho lá para comprar uma TV de plasma, de LCD, sei lá, de 50 polegadas. Aí ele vai para o texto e fica pensando, meu Deus, me dá uma resposta, me dá uma resposta. Ele não tem dinheiro, ele só tem um cartão de crédito, e aí ele simplesmente pega o texto lá de Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. E aí ele entende, naquele momento, que aquele desejo dele teve uma resposta num texto bíblico, tudo posso, então eu posso comprar uma TV. Se eu tudo posso mesmo, eu vou lá comprar aquela TV, e aí o indivíduo toma essa decisão a partir de uma interpretação onde o contexto que determina o significado da passagem é o contexto dele e não significa o contexto do apóstolo Paulo. Então, assim, como não cair nessa armadilha? Porque a gente quer uma mensagem relevante, né? Mas como não cair nessa armadilha e pregar realmente e entender realmente o que o texto bíblico diz? Eu acho que está muito ligado a outra questão também, né? Está bem ligado. Mas então, vamos... o John Stott, ele usa uma linguagem... Eu já ouvi o Stephen Lawson falando também, muitos falaram, e eu fiquei refletindo um pouco. Conhecer o mundo do texto primeiro. Extrair, o que é extrair, depois de todo o trabalho feito de exegese, de hermenêutica, na aplicação homilética, você vai trazer para o contexto atual. Se a ordem for inversa, o mundo atual sobrepor o mundo do texto, sempre nós estaremos dizendo que a Bíblia não diz. Então, saindo do mundo do texto, como o pastor disse, o contexto, porque Paulo disse o que disse, o que é que se quis dizer com aquilo que se disse, as perguntas fundamentais para poder saltar, como Randall Robson diz, né? Esse foi meu livro de seminarista, isso aí é um best-seller. Faça as perguntas corretas ao texto. Quem está falando, para quem, o quê. Perceba as pessoas, o contexto. Perceba o princípio estabelecido lá no Antigo Testamento, uma teologia bíblica bem elaborada. E nesse processo, pastor, uma mão eu vou lá para o mundo do texto, com a outra mão eu trago para o mundo atual. Nesse processo aqui, o que é que eu tenho entre esses dois mundos? Muita história da igreja. Então, o que é que eu preciso? Ler história da igreja. O pregador, ele necessita ler história da igreja. Como é que os primeiros pais interpretaram o texto que eu estou interpretando? Como é que os concílios trouxeram as interpretações? Se nós não considerarmos isso, os nossos erros são fáceis de serem identificados, não como heresias atuais, mas heresias antigas. Mundo do texto, história da igreja, traz para o contexto atual, para não incorrer nesse risco. Muito bem, né? Então, assim, para o pessoal mais leigo, também aqui vai uma dica, né? Eu acho que o pastor falou aí, faça a pergunta, né? Realmente era isso que o autor bíblico queria comunicar? Será que o autor está me dando uma palavra para eu tomar as minhas decisões segundo eu quero, quando ele diz tudo posso naquele que me fortalece? Então, assim, faça a pergunta certa, busque. E aí, com uma linguagem técnica, né, a exegese, que nada mais é do que você extrair o sentido primeiro do texto, né, para quem o texto foi falado primeiramente. Né? Então, faça isso antes de pegar a Bíblia e sair dando significado àquilo que a Bíblia tem a ensinar, tá certo? Então, assim, eram essas as perguntas desde já.
Queremos agradecer aqui a presença do pastor Davidson. Foi uma alegria ter você aqui, Davidson. Com certeza depois vão surgir outras perguntas, porque o vídeo vai ficar gravado tanto no YouTube como no Facebook. Então, o pessoal vai lá colocando, e aí o pastor vai estar acompanhando, de repente, se ele vê lá alguma coisa, ele responde, ele conversa com vocês, tá certo? Eu quero agradecer a disponibilidade. Quando eu lancei o convite, ele prontamente aceitou para estar aqui conosco, trazendo essas orientações da Escola de Pregadores. E você que está nos assistindo, que ainda não está inscrito na Escola de Pregadores, a Escola de Pregadores é um canal onde nós ali buscamos dar capacitação a pastores, obreiros, missionários, aqueles que têm interesse em pregar a palavra de Deus fielmente, né? Então, a Escola de Pregadores tem esse propósito, esse papel, e a gente tem contado aí com a ajuda de muita gente que tem ajudado, tem trazido aqui orientações para ajudar os servos de Deus, tá bom? Então, eu queria passar para o pastor Davidson, para ele fazer agora os agradecimentos finais dele, e depois nós estaremos orando e assim encerrando a nossa live de hoje. Amém, amém. Pastor Leonardo, muito obrigado. Eu me sinto bastante honrado, e toda a Escola de Pregadores, todos os irmãos e irmãs, amigos, acredito que muitas pessoas aí que vieram através dos nossos convites também, que Deus abençoe vocês. Que estas dicas, elas não sejam jamais lançadas fora, mas que sejam aplicadas. Lembre-se dos desafios. Você precisa vencer os seus próprios desafios. E eu estou muito feliz, pastor, por contribuir aqui nessa conferência da Escola de Pregadores. Obrigado e estamos juntos. Conta conosco. Muito obrigado. Amém, pastor. Vamos fazer uma oração encerrando, uma oração de gratidão. Meu Pai, nós te agradecemos mais uma vez nessa noite, pela oportunidade que o Senhor nos deu de, nessas reflexões, Senhor, buscar luz para os nossos ministérios, orientação da tua parte, para compreender aquilo que a tua santa palavra nos ensina. Eu te peço, continua abençoando a vida do pastor Davidson, da sua esposa, seja com eles. Eu sei que o Senhor tem cuidado, tem zelado, e o Senhor tem ouvido cada pedido, cada oração feita. Continua, Deus, a responder, a dar direção aos teus servos. Assim eu te peço, e também por todos os alunos, por todos aqueles que têm, Deus, participado dessas conferências. E eu te rogo que o Senhor continue abençoando os seus ministérios e suas vidas, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, na próxima segunda, nós estamos aí na expectativa de um convite, né, que foi feito. Então, na semana, eu publico aqui na comunidade do YouTube e também lá no meu Facebook pessoal, quem vai ser o próximo palestrante, que vai nos trazer luz. Então, todas as segundas-feiras, nosso projeto estar dando essa oportunidade para que colegas venham aqui trazer uma contribuição ao ministério de vocês. Então, na próxima segunda-feira, nós estaremos aí com mais um tema na nossa conferência Escola de Pregadores, tá bom? Aproveite, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa lá o joinha lá aqui no canal para que muitas outras pessoas possam ouvir também aquilo que foi passado aqui, tá bom? Se você ficou com dúvida, coloca nos comentários. Eu tenho certeza que o pastor Davidson depois vai ver lá direitinho, vai responder com você, tá bom? Um abraço a vocês, uma ótima noite. Deus abençoe, pastor. Tchau, tchau, viu? Obrigado. Um abraço. Muito obrigado por tudo, viu?